Tá? Já é um livramento do Senhor, porque tem tantos que não podem se levantar, né? Nós só temos a agradecer ao Senhor. Vou deixar um versículo aqui no 1 Samuel, capítulo 3 e o verso 8, o 7. Porém ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Então Eli, que o Senhor chamou ao jovem. Nós vemos essa passagem aqui, que Samuel já vivia no templo já. Que quando Ana deixou Samuel no templo, mas só que Deus tinha uma promessa na vida de Samuel, de se fazer presente na vida de Samuel. Mas só que Samuel estava no templo, mas Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Quando ele ouviu, ele confundiu com a voz de Eli. Então foi até Eli, e Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel. Então hoje Deus nos pergunta: a quem nós estamos dando ouvido, né? Às vezes a gente está no templo, mas a gente não ouve a voz do Senhor, porque às vezes a gente está despercebido e não entendemos a voz do Senhor. Porque quando a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que ter entendimento e saber que é Deus que está falando. Porque às vezes o servo do Senhor, uma serva fala, e às vezes a gente acha que não é o Senhor. Mas a gente tem que abrir o entendimento e entender que é o Senhor que está falando. Porque a gente tem um manual na mão para saber se é Deus que está falando realmente, né? Às vezes a gente, em nossas vidas, a gente passa por um processo que às vezes a gente pensa que o Senhor não falou, mas Ele falou, Ele avisou. Porque quando antes da gente passar por um processo, o Senhor nos alerta. É que às vezes a gente passa despercebido, né? Eu tenho um pequeno testemunho para contar. Eu passei por uma luta, uma dificuldade no serviço, porque às vezes a gente, quando serve ao Senhor, a gente passa por dificuldade até onde a gente passa, né? Às vezes se levanta algumas coisas, mas o Senhor que a gente serve não deixa nós despercebidos. E teve um domingo aqui que o irmão Jair, ele falou aqui, ele disse que Deus ia mudar o quadro no trabalho de alguém. E eu creio que era comigo. E passaram uns dias, né? Aí eu cheguei de manhã no serviço, tomei café com uma colega minha e eu falei para ela que seu irmão falou, e eu senti que era comigo, que Deus ia mudar o quadro, porque estava muito levante lá. Mas eu tomei posse. Não foi 2 meses que Jesus agiu, e de 11 ficou 4. Porque quando Deus quer mudar o quadro, Ele tira, Ele bota onde Ele quer. Então nessa noite, essa palavra é que a gente, quando ouvir a voz do Senhor, a gente venhamos entender que é o Senhor. E quando a gente ficar confuso, a gente tem um manual nas mãos, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, para a gente entender que realmente foi o Senhor que falou. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.